Nosso Senhor Jesus Cristo, anunciado por João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, narrado por João, traz para nós uma despedida. Jesus já vai se despedindo dos seus discípulos. Depois de ter realizado tantos sinais, depois de ter lavado os pés dos discípulos na ceia, para que eles pudessem aprender o serviço aos irmãos e à comunidade, Jesus agora deixa-lhes um resumo de toda a sua vida. Nós podemos dizer que todos os ensinamentos do Cristo estão resumidos nesse Evangelho, ou mais precisamente em um versículo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento, amai-vos uns aos outros, não é novo. Lá no Levítico do Antigo Testamento está igualzinho. A grande novidade trazida por Jesus é que ele passa a ser a referência do modo como os cristãos, os irmãos de comunidade devem se amar. A medida é a medida do Mestre, é do Cristo, e não do meu lado humano, mesquinho, interesseiro, não é assim? Porque o amor não é interesseiro. O amor não barganha. O amor não espera nada em troca. Se essas contradições fizerem parte do seu modo de amar, então você não está amando. Jesus nos ensina um amor serviço. Voltar-se para o outro, querer o bem do outro e fazer de tudo para que o outro seja feliz, mesmo se para isso for preciso morrer um pouquinho a cada dia. Quantas vezes a gente também é chamado a morrer um pouquinho a cada dia? Do nosso eu-centrismo, da gente se achar o centro do mundo, da gente se achar melhor do que o outro, maior do que o outro, mais bonito do que o outro, mais rico do que o outro. Isso tudo acontece no nosso meio. Quantas vezes a gente se coloca diante do outro como professor? Até na igreja, né? Entre nós. Porque eu abro a igreja há 30 anos, então eu vou ensinar, porque eu sei abrir a igreja, eu abro. Ninguém abre a igreja melhor do que eu. Porque eu faço esse ou aquele ministério, eu sou maior e melhor do que o outro. Porque eu sei, você não sabe. Ninguém faz melhor. Eu até emprestei a chave para a dona abrir e fechar a igreja, ela não sabe fechar, está vendo como é que ela fez? O amor, ele supõe um despreendimento de si mesmo, algo que nós conhecemos como humildade. Humildade é se colocar diante do outro conforme nós somos,
maioria das vezes a gente se coloca diante do outro do modo como nós achamos que nós somos. Na maioria das vezes, a gente acha que a gente é maior do que os outros. Mas aí vem Jesus, olha só. Ele sim, sempre foi o maior. Jesus, o grande, o maior, pega um avental, coloca na cintura e vai lavar o pé dos discípulos. Meu Deus, não pode estar acontecendo? Não vem lá meu pé não, Senhor, eu não sou digno, disse Pedro. Jesus quebra todos os paradigmas para nos mostrar que o seu modelo de vida, o seu estilo de messianismo não é triunfalista, não é do brilho, não é das alfaias, das purpurinas, não é do carnaval, mas é sim do serviço humilde ao irmão. Mas isso só tem sentido se a comunidade cristã aprender e fazer também o mesmo. Quando ele hoje inaugura um novo mandamento, se colocando como critério de amor, e a leitura do Apocalipse de São João nos fala de um novo céu e uma nova terra, nós só vamos poder contemplar e viver isso se nós verdadeiramente vivermos como Jesus viveu. Eu gosto daquela música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, pensar como Jesus pensou, perdoar como Jesus perdoou. É assim, comer como Jesus comeu. Se a gente fizer tudo como Jesus faria, nós estaremos sim realizando neste momento da nossa vida o reino, novo céu e nova terra. Fácil não é, porque para a gente vivenciar isso é preciso sabermos aceitar o sofrimento, e a gente não está preparado para sofrer. Jesus sofreu. Toda vez que nós abrimos mão de alguma coisa, a gente sofre. Toda vez que a gente abre mão de uma pessoa querida, de uma coisa que a gente está muito apegado, às vezes a gente sofre até porque a gente gosta muito de torresmo, mas o médico falou assim: não pode comer torresmo, vai sofrer. Tem outros exemplos piores, né? A pessoa está apegada demais ao cigarro. O médico vai falar: olha, você tem que largar, senão você vai morrer, vai sofrer. Não é assim? Você adora aquele doce, não é? Pudim de leite condensado, goiabada com queijo, tudo de bom. Mas o médico vai dizer: olha, você vai ter que parar, porque você está começando a ter diabetes, vai sofrer. O desapego das coisas e das pessoas, o desapego da gente mesmo para sermos Cristos no mundo, o desapego das coisas que nos escravizam, que faz mal à nossa saúde física, espiritual, mental, causa sofrimento, e a gente não está acostumado com isso. Jesus nos ensina a abrir mão de tudo o que é secundário. Eu consigo viver muito bem sem torresmo, eu consigo viver muito bem sem cigarro e sem doce de leite condensado, lá o pudim e a goiabada, mas eu não consigo viver sem a palavra de Deus e sem o amor de Jesus. Isso eu não consigo. Isso ninguém consegue. O amor do Cristo deve primeiro nos tocar, pois somos amados, e depois porque assim como nós somos amados por Ele, nós devemos amar os nossos irmãos e irmãs. Dá uma olhadinha lá na sua vida, no seu relacionamento na comunidade, com seus vizinhos. São tantas situações que nos colocam em rivalidade com o próximo, não é? E às vezes por tudo por bobagem. Pode observar, na maioria das vezes que você fica com raiva do fulano ou da ciclana, é por bobagem. A maioria das vezes que você fecha a cara para alguém, a maioria das vezes é por bobagem. E isso demanda da gente uma energia tão grande. A gente fechar a cara de alguém, a gente falar mal de alguém, demanda uma energia tão grande que se você tivesse noção, você nunca mais ia fazer isso. Ao passo que desejar bem para o próximo, conviver bem com o outro, acolher o outro, respeitá-lo nas diferenças, seja ela de qualquer natureza, como Jesus sempre fez, isso libera energia, libera positividade e faz a vida muito melhor. Se você se lembrar das vezes que Jesus se encontrou com as pessoas,
mais estranhas do seu contexto, Jesus os acolheu. E a harmonia e a paz, a força do amor imperou. Foi assim com a prostituta, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com o leproso, foi assim com vários outros tipos que eram rejeitados. Rejeitar o próximo demanda muita energia. Acolher o próximo produz energia. Nós possamos conviver com essa verdade do Cristo, na certeza de que esse novo céu e a nova terra começa aqui, no hoje da história. E cada vez mais a gente vai tomando consciência de que não tem sentido, e é mesmo Jesus que fala, né? Não tem sentido a gente participar da comunidade, a gente se aproximar da mesa da Eucaristia, se a gente tem ódio no coração, se a gente não perdoa o nosso irmão. Antes, disse Jesus, de se aproximar da mesa da Eucaristia para receber Jesus, vai e pede perdão ao seu irmão. Rompe essa cadeia do ódio e da vingança e abre-se para o amor, pois é o amor do Cristo, amor serviçal, amor ágape, que vai fazer com que este tempo, este espaço em que vivemos, seja verdadeiramente um novo céu e uma nova terra. Para a família que hoje reza, celebrando já a ressurreição do seu querido ente já falecido, a palavra do Apocalipse de São João vem, de um modo muito especial, fortalecer-nos na fé. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Sim, passou, a morte passou por Jesus. Com Jesus, nós cremos na vida eterna. E aquele que está sentado no trono diz: quem? Jesus. Ressurgiu dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai. É a profissão de fé que a gente faz. Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. E por isso, nós podemos confiar que hoje mesmo, como Jesus disse ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós celebramos então hoje 7 dias que o nosso irmão está já participando da glória de Deus, pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Que essa verdade possa nos fazer perseverantes na fé e na alegria, proclamando as maravilhas do Senhor. Que assim seja. Amém.